Em 1888, poucos meses antes do fim de seu período mais prolífico e final de escrita, Friedrich Nietzsche escreveu em Et Homo: que um psicólogo sem igual fala por meio dos meus escritos, este é talvez o primeiro insight que um bom leitor pode alcançar. Nietzsche se via como o primeiro psicólogo entre os grandes filósofos, afirmando: quem entre os filósofos antes de mim foi de alguma forma um psicólogo? Antes de mim, simplesmente não havia psicologia. Dado que Sigmund Freud, Carl Jung e Alfred Adler, três gigantes da psicologia do século XX, foram fortemente influenciados pelos insights psicológicos de Nietzsche, sua autoavaliação grandiosa parece conter pelo menos um grão de verdade. As investigações psicológicas de Nietzsche não foram conduzidas por mera especulação teórica desinteressada. Para ele, o conhecimento deveria sempre ser buscado, antes de tudo, com o propósito de energizar a vida. Em seu ensaio sobre a utilidade e os inconvenientes da história para a vida, ele citou Goethe: eu odeio tudo que apenas me instrui sem aumentar ou diretamente revigorar minhas atividades. Nietzsche empreendeu suas investigações psicológicas para descobrir como cumprir o lema que formava o subtítulo de sua autobiografia Et Homo: como alguém se torna o que é. Em H e a Ciência, Nietzsche ecoou essa ideia. O que sua consciência diz? Você deve se tornar a pessoa que você é. Neste vídeo, iluminaremos o que significa tornar-se quem você é e, no processo, exploraremos alguns dos fascinantes insights psicológicos de Nietzsche. Incontáveis filósofos tentaram compreender a mente humana, discernir suas tendências, preconceitos, potenciais, natureza e origem. Mas Nietzsche afirmou que todos os que vieram antes dele estavam cegos em suas investigações psicológicas, não apenas por uma aceitação inquestionável das crenças e padrões morais prevalentes na sociedade, mas, mais significativamente, por um medo de explorar as profundezas dentro de si mesmos. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche explicou: toda a psicologia até agora tropeçou nos preconceitos e medos morais. Ela não ousou descer às profundezas. Nietzsche concebeu a psique como constituída por camadas multidimensionais e possuidora de uma complexidade que torna o conhecimento total e completo sobre ela uma impossibilidade. Heráclito, o filósofo grego pré-socrático cujos aforismos exerceram uma grande influência no desenvolvimento das ideias de Nietzsche, capturou a qualidade complexa da psique. Se você fosse procurá-la, não encontraria os limites da alma psique, mesmo que percorresse todos os caminhos, tão profundo é o seu logos medida. Como o ser humano pode conhecer a si mesmo? Perguntou Nietzsche. É algo escuro e velado, e se a lebre tem 7 peles, o ser humano pode se descascar 70 vezes 7 e ainda assim não ser capaz de dizer: agora, isto é o que você realmente é, isto não é mais uma casca externa. A maioria dos indivíduos, temendo as profundezas complexas de sua psique, permanece na camada superficial. Cuidadosamente atentos à sua comédia comum e nada atentos a si mesmos. Nietzsche, no entanto, não era alguém que seguia a multidão e adotou uma abordagem oposta. Empreendi algo que nem todos podem empreender, escreveu ele no prefácio de Aurora. Desci às profundezas, perfurei os fundamentos. O medo de descer às profundezas da própria psique não é infundado, o que explica porque isso é algo que nem todos podem empreender. Para aqueles que carecem de coragem suficiente e não possuem talento para investigações psicológicas, uma descida voluntária às fundações internas da mente pode provocar loucura temporária ou, em casos raros, permanente. Falando dos perigos que enfrentam o aventureiro e circunnavegador daquele mundo interior chamado ser humano, Nietzsche escreveu: ele entra em um labirinto e multiplica 1000 vezes os perigos que a própria vida traz consigo, entre os quais não é o menor o fato de que ninguém pode ver como e onde ele se perde. Torna-se solitário e é dilacerado por algum minotauro da consciência em uma caverna. Embora explorar as profundezas internas possa ser um perigo tolo para muitos, é um empreendimento necessário para poucos. A psique de uma pequena minoria de indivíduos, em comparação com a da esmagadora maioria, é constituída por profundidades maiores e um grau mais elevado de turbulência. Para garantir que não sejam despedaçados pelas contradições, conflitos e abismos internos, esses indivíduos são impelidos para dentro de si mesmos para explorar e impor ordem em sua psique, moldando e esculpindo a si mesmos em uma totalidade harmoniosa. Nietzsche apresentou Goethe como o exemplo do indivíduo capaz de impor forma ao caos interno. O que ele queria era totalidade, escreveu Nietzsche, descrevendo Goethe. Ele se disciplinou para alcançar a completude, ele se criou. Criar a si mesmo não significa formar-se a partir do nada. Como seres humanos, não podemos, como alguns falsamente afirmam, ser moldados de qualquer maneira que desejarmos. Cada um de nós,
de acordo com Nietzsche. Possui uma natureza profunda e constante que estabelece limites definidos sobre quem e o que podemos nos tornar. No fundo de nós, realmente bem no fundo, há, é claro, algo que não se ensina, algum granito de fatum espiritual, destino ou sorte pessoal. De decisão e resposta predeterminadas a perguntas previamente selecionadas. Sempre que um problema essencial está em jogo, há um imutável isso sou eu que se manifesta. Nossa natureza é moldada. Não apenas pelas experiências pessoais da vida precoce e pelos traços e disposições herdados de nossos ancestrais. Mas também, segundo Nietzsche, por forças históricas. As tradições e os experimentos de culturas passadas continuam a viver dentro de nós, influenciando nossa vida e experiência a partir das camadas mais profundas de nossa psique. O passado de cada forma e modo de vida, de culturas que anteriormente se encontravam lado a lado ou sobrepostas. Agora, flui para dentro de nós, almas modernas, nossos impulsos agora retornam a toda parte, nós mesmos somos uma espécie de caos. Dado que o passado de cada forma e modo de vida continua a viver em nós, Nietzsche propôs que precisamos nos engajar em uma exploração ativa da história, caso queiramos alcançar o autoconhecimento. A observação direta de si mesmo, escreveu ele, não é nem de perto o suficiente para nos conhecermos. Precisamos da história, pois o passado flui dentro de nós em 100 ondas. Assim como o passado continua a viver nas culturas modernas, encarnado em mitos, tradições e instituições. Nossa psique também foi moldada e esculpida por eras passadas. A tendência do indivíduo moderno de sentir-se arbitrariamente jogado e abandonado em um mundo absurdo é o resultado direto da falta do que Nietzsche chamou de senso histórico. De não ter uma conexão consciente com o passado, portanto, falhar em fincar suas raízes através das camadas da história. Em um ensaio inicial intitulado Sobre a utilização e os abusos da história para a vida, Nietzsche contrastou a condição de um povo que perdeu a fé em sua história antiga e caiu em uma inquieta e constante busca por novidade após novidade, com o indivíduo que cultivou um senso histórico e alcançou a sensação de bem-estar de uma árvore em relação às suas raízes. A felicidade de se conhecer de uma maneira não inteiramente arbitrária e acidental, mas como alguém que cresceu a partir de um passado, como herdeiro, flor e fruto. Mas não são apenas as culturas dos milênios passados que continuam a viver dentro de nós. Nas camadas mais profundas de nossa psique, existem impulsos e drives pré-históricos. Assim como nosso corpo contém vestígios de estágios anteriores de desenvolvimento, remontando até mesmo à era dos répteis, nossa psique também contém em suas profundezas drives primitivos, que nos conectam à pré-história da humanidade e da animalidade. Todo ser humano, por mais civilizado e desenvolvido que pareça à superfície, ainda é um animal. E um homem arcaico nas profundezas de seu ser. Descobri por mim mesmo que a humanidade é antiga e a animalidade, escreveu Nietzsche. De fato, toda era primordial e o passado de todos os seres sensíveis continuam em mim a criar, amar, odiar e inferir. Nessas camadas não civilizadas residem o que Zaratustra chamou de a besta interior. Inclinações potencialmente destrutivas que podem dominar e possuir o ser humano. Como o drive para a agressão e a luxúria desenfreada. Em vez de defender a repressão dessa besta interior, Nietzsche recomendava que explorássemos e nos familiarizássemos com esses vestígios potencialmente destrutivos do passado ancestral. Assim como um rio impetuoso pode ser aproveitado para gerar energia, as camadas não civilizadas da psique, se canalizadas e manejadas adequadamente, podem vitalizar a vida. A maneira mais míope e perniciosa de pensar quer secar completamente as grandes fontes de energia. Aqueles torrentes selvagens da alma que muitas vezes fluem de forma tão perigosa e avassaladora. Em vez de colocar seu poder a serviço e economizá-lo. Mas não são apenas drives e impulsos destrutivos que habitam as camadas pré-históricas de nossa psique. Também existe o que Nietzsche chamou de animal divino, instintos antigos, drives reguladores inconscientes e infalíveis, que permitiram a nossos ancestrais sobreviver e até prosperar em ambientes difíceis e incertos. Antes do surgimento da forma moderna de consciência. O indivíduo moderno quase perdeu completamente o contato com esses instintos antigos. Confiando unicamente em sua consciência, seu órgão mais fraco e mais falível. Ele tropeça cegamente pela vida, alheio ao fato de que, nos recônditos de sua mente, residem ajudantes arcaicos que, se soubesse como utilizá-los, poderiam auxiliá-lo. Em muitas situações nas quais a consciência falha. Falando sobre o indivíduo moderno, Nietzsche escreveu:
Ele perdeu e destruiu seu instinto e já não pode confiar no animal divino, e soltar as rédeas quando seu entendimento vacila e seu caminho conduz por desertos. A presença de drives históricos, pré-históricos e animais contribuiu para a existência de uma abundância de impulsos e drives contraditórios dentro de nós. Nós mesmos somos uma espécie de caos, como Nietzsche afirmou. Em contraste com outros filósofos que conceberam a mente humana como algo essencialmente unitário. Nietzsche proclamou radicalmente que ela é uma multiplicidade. Uma agregação de entidades psicológicas entrelaçadas. A imagem mais geral de nossa essência, escreveu ele, é uma associação de drives, com rivalidades constantes e alianças particulares entre eles. Conceituando a psique humana como uma estrutura social de drives e afetos, uma espécie de cidade, na qual inúmeras subpersonalidades conflitantes coexistem simultaneamente. A tarefa que Nietzsche propôs a si mesmo e a seus leitores foi a de harmonizar essa abundância de impulsos e drives contraditórios, e coordenar a miríade de forças concorrentes dentro de si. Nietzsche propôs que essa coordenação interna pode ser alcançada por meio de uma ideia organizadora ou paixão dominante. Um drive mestre que atua como o centro vivo da psique, subordinando todos os outros impulsos aos seus propósitos. Essa ideia organizadora não é encontrada por um simples ato de vontade. Ela possui um tipo de inteligência própria, revelando-se gradualmente ao longo da vida. Basta que se esteja atento a ela, permitindo seu crescimento e expressão. A ideia organizadora destinada a governar cresce lentamente em profundidade, começa a comandar. Aos poucos, conduz-nos de volta de desvios e caminhos errados. Prepara qualidades e habilidades isoladas que, um dia, se provarão indispensáveis como meios para o todo. Uma a uma, ela treina todas as capacidades subordinadas antes de dar qualquer indício da tarefa dominante, meta, objetivo ou significado. A ideia organizadora, portanto, estrutura as forças concorrentes da psique de modo a permitir uma dedicação unificada. Há um objetivo heróico que confere sentido à vida. Nietzsche resumiu a importância dessa ideia em dar forma à psique com a seguinte nota não publicada. É um mito acreditar que encontraremos nosso eu autêntico depois de deixarmos para trás ou esquecermos uma coisa ou outra. Fazer a nós mesmos, moldar uma forma a partir de vários elementos, essa é a tarefa. A tarefa de um escultor. De um ser humano produtivo. As percepções psicológicas de Nietzsche são amplas, variadas e profundamente incisivas. Um reflexo de sua convicção de que a psique do homem moderno necessitava urgentemente de ser dissecada. No entanto, apesar de suas observações penetrantes, há críticos que argumentam que suas ideias sobre a mente humana são irrelevantes, dado que, aos 44 anos, ele sucumbiu a uma doença mental que o acompanhou até o fim de sua vida relativamente breve. Ignorando a possibilidade de que sua condição tivesse uma origem orgânica, muitos podem questionar. Por que prestar atenção às ideias de tornar-se quem você é de um homem que enlouqueceu? Em resposta, concluímos com uma passagem inquietante das notas não publicadas de Nietzsche, na qual ele parece prever o destino que o aguardava. Há um dito falso, escreveu ele, como pode alguém que não pode salvar a si mesmo salvar os outros? Supondo que eu tenha a chave para suas correntes, por que sua fechadura e minha fechadura deveriam ser iguais? Agora que exploramos juntos os insights psicológicos de Nietzsche e o desafio de tornar-se quem você é, convido você a refletir. O que significa para você descobrir e entender as camadas mais profundas da sua própria psique? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre filosofia e autoconhecimento. Até o próximo vídeo.